Professora, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Vamos tirar algumas dúvidas aqui para ver se abre a nossa mente e nós, muitas das vezes, criamos vergonha na cara para se exercitar, para ter um pouco mais de saúde. Fica à vontade, fale sua especialidade, fale no que você trabalha. No final também você vai deixar sua rede social, telefone, tudo. Seja bem-vinda. Certo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui presente para tentar ajudar vocês de alguma forma, né? Seja incentivar, seja passando também o meu conhecimento. Meu nome é Márcia Pereira, eu moro aqui desde pequena. Me formei recentemente, mas já trabalho na área há um tempo, então tenho muita prática, tanto com criança como também com adultos. Me formei em educação física. Tenho meu espaço de trabalho também, como você mesmo já sabe, né? Que sua filha já fazia aula comigo. E vamos conversar, né? Explicar, tirar algumas dúvidas. E foi como você disse, a gente precisa muitas vezes de um sermãozinho para a gente tentar andar na linha, né? Porque muitas vezes não é só o exercício, é a alimentação também. E vai dar tudo certo. Qualquer dúvida vocês tiverem... É aquilo que a gente já sabe, só que tem que ficar sempre lembrando. Tem que meio que bater na tecla, né? E como surgiu o exercício? O exercício ele surgiu desde a antiguidade, né? Muitas vezes a gente acaba achando que a academia ou então uma corrida, uma caminhada é algo que eu acho que fulano ou cicrano faz porque não tem o que fazer, vamos supor. Não é bem assim, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo. O nosso corpo em si, ele precisa de movimento. O exercício ele surgiu desde a antiguidade, como eu falei, antes dele ser como é hoje, né? Tem uma caminhada, tem uma corrida, tem um treinamento funcional, tem musculação. Antes disso, não era dessa maneira. Eram exercícios naturais do dia a dia que a gente passa, né? Que a gente conhece, só que antigamente era, vamos supor, para eles comer, eles precisavam caçar. Então já era um tipo de exercício. Eles precisavam ser ágeis, vamos supor, para conseguir determinada caça para eles poderem se alimentar. Então o exercício naquela época era dessa maneira e ele surgiu justamente por questão de sobrevivência mesmo. Até chegar como está hoje. É o mesmo papo que eu disse à minha esposa, quando eu abri a loja aqui no Novo Horizonte, que eu saía de manhã a pé e dizia, tem que ir pra academia. Mas eu já faço exercício, vou andando, mas vai devagar, você não soa, você não faz nada. Aí no caso é esse tipo, é o cotidiano que as pessoas têm que... Assim, o cotidiano é algo que a gente já vive, só que o corpo ele não precisa só do movimento natural do nosso dia a dia, né? O exercício ele surgiu na antiguidade por essa questão de cotidiano. Ah, tá, entendi. Entende? É relacionado mais à sobrevivência mesmo. Com o passar do tempo foi que ele foi evoluindo, foram saindo estudos onde comprovavam que a gente precisava de um determinado tempo, vamos supor, no dia para se sentir melhor, para cuidar de si, porque muitas vezes muita gente tem na cabeça que o exercício é relacionado à estética. Que óbvio que algumas pessoas se sentem mal com o seu corpo, sua fisionomia, mas a gente tem que primeiro pensar em colocar em primeiro lugar saúde, né? Quando a gente se exercita, a gente começa a melhorar internamente, de dentro para fora, melhora o sono, a autoestima, o bem-estar. Eu acho que deu para entender, né? Deu, até porque eu já ouvi muito, isso. Eu não vou entrar na academia pra ficar musculoso. Primeiro, você não vai ficar igual a eles. Dependendo. Requer tempo também, né? Tempo, é disciplina. É um processo. Eu não vou pra não ficar feio assim. Não é questão de ficar feio, é questão de saúde. É questão de saúde, em primeiro lugar. Até porque a questão do esporte alto nível não tem saúde. Esporte alto nível não é saúde. Isso, é. Pontuou algo realmente bem importante. Porque muitas vezes a gente vê alguém com o físico... estruturado, vamos supor. Então você olha e diz, poxa, deve ter muita saúde. Muitas vezes não tem, eles não procuram saúde, eles procuram estética mesmo. Eles procuram estar bem com o corpo, independente se está bem de saúde. Contam nos dedos, né, fisiculturistas que de fato se preocupam com a saúde. E alguns, para não dizer todos, não vou dizer todos, mas alguns usam muito farmacológico. Isso. Isso aí é igual aquilo que o senhor falou. Melhor uma coisa e pior a outra. Tomar remédio, ajuda ou pior? O senhor mata mais do que doença tomar remédio. E outra coisa, o exercício ele pode ser utilizado como meio de prevenção de doenças, que é o que a gente vai falar posteriormente. Então, além dele ser utilizado para prevenir doenças, ele é um remédio que a gente poderia utilizar para não precisar comprar, vamos supor. Isso, prevenir mesmo. Ao invés de você comprar remédio, você paga para se exercitar para não precisar gastar com remédio. A gente vai falar mais na frente esses benefícios, essas importâncias. É muito bom, porque quando nós se exercitamos, a gente vê que em alguma área a gente vai ter benefício, né? O nosso corpo ele vai agradecer.
Mas eu queria perguntar à senhora a seguinte forma: quais os benefícios do exercício físico para todas as idades? Existe uma idade, a partir daquela idade, por exemplo, a criança, a partir de que idade ela pode começar a fazer exercício? Ou quais são os exercícios? Certo. Pronto. Foi como eu tinha dito, né? Independente da idade, a gente tem o nosso cotidiano. A gente que é adulto, na maioria das vezes, trabalha mais do que fica de repouso. Isso é bom porque pelo menos você está em movimento. O lado ruim é que muitas vezes você ficou muito tempo em pé ou muito tempo sentado, que não pode. Do mesmo jeito que a gente não pode ficar muito tempo em pé, não pode ficar muito tempo sentado, não pode ficar muito tempo deitado. Deitado é bom, você tá lá reposando, tá descansando, mas pode testar. Algum dia você dormir por muito tempo que você vai acordar todo dolorido. Infelizmente é assim, a gente não pode. É um equilíbrio. Se você trabalha sentado, você tem que pelo menos uns 10 minutinhos ou 5 minutos, porque também depende de como você trabalha, se realmente você tem essa flexibilidade para poder levantar, se movimentar e tomar uma água, fazer... Pronto, daqui para o banheiro já é meio que caminhando, já é você se movimentando. Então você não vai ficar sentada, não é isso? E relacionado de fato, focando na sua pergunta, não tem uma idade específica. Justamente porque um bebê, ele se movimenta. Ele só não se movimenta andando, mas ele vai se mexendo e ali ele está fortalecendo músculos, articulações também. Então, agora, a idade de fato para fazer um exercício programado, exemplar, eu vou colocar o meu filho ou minha filha para fazer determinada atividade a partir dos 3 anos de idade. 3 anos de idade, menina, ela já pode iniciar um balé. O menino, pronto, o treinamento funcional que eu ofereço, eu aceito a partir de 4 anos, ou pertinho de 4, que é quando, de fato, o corpo da criança está preparado para outros movimentos programados. Ao invés de agachar, levantar, pular, correr, são outros movimentos, só que com um determinado tempo, vamos supor. Tem uma energia que a criança tem que... Jesus. Que se deixar, ela se exercita o dia inteiro. Eu mesmo tenho alunos que eles vão para o treinamento funcional Kids, né? Que é uma aula totalmente infantil, é uma modalidade direcionada para o público infantil. São músicas infantis, são exercícios para esse determinado público, com tempo determinado. Inclusive, quando a gente termina um circuito, vamos supor, no intervalo eu sempre passo atividades cognitivas para eles. Embora eles estejam descansando o corpo, a mente está trabalhando. Geralmente eu gosto de colocar charadas, eles amam. E eu tenho um aluno que ele tem tanta energia que quando ele chega em casa, ele vai jogar bola. O pai dele já mandou mensagem dizendo, meia-noite o menino tá querendo jogar bola. É desse jeito. Então, eu acho que deu para tirar a dúvida, né? A partir de 4 anos, um exercício programado, mas não quer dizer que antes disso ela não possa se movimentar. Pode sim, e deve, não só pode como deve. Até voltando um pouco naquela questão de se exercitar, que muitos têm uma questão de vou pra academia por causa disso aqui. Mas na pandemia, que fechou muita coisa, as pessoas tiveram que se reinventar. Isso. E dentro de casa criar alguma coisa pra si. E até porque eu tava vendo um estudo que esses vídeos do YouTube, que é muito funcional, explodiu não sei quantos milhões de visualizações. As mulheres em casa não podiam sair, e os homens também, mas a maioria é as mulheres, vamos ser sinceros. Os homens é mais preguiçoso. A mulher... Me ajuda aí, meu Deus. Explodiu. Teve um canal que em uma semana ultrapassou 2 milhões. Porque estavam assistindo lá e as mulheres tudo dançando para poder suar. Porque não podia sair de casa, não podia ir pra academia. Então se reinventaram. Teve assim um lado ruim disso. Por quê? Qual foi? Teve o lado ruim. Porque se essas pessoas precisavam se exercitar, algumas pessoas gostam, algumas pessoas fazem não por obrigação, fazem porque de fato têm assim consciência e gostam. Principalmente quando é algo que elas amam fazer. Exemplo, tem pessoas que elas gostam de musculação, tem pessoas que não gostam. E outra coisa, não adianta você fazer o que você não gosta. Você vai estar forçando o seu corpo a fazer algo que você não gosta, que você não curte. Embora que você saiba que você precisa se exercitar para melhorar vários aspectos físicos, psicológicos, você precisa escolher uma modalidade que você goste. Justamente. E até você encontrar, você tem que ir testando. Tem que ter prazer naquilo que faz. Isso. Aí a parte ruim foi que o pessoal fazia em casa e muitas vezes fazia errado. Então se machucava, se lesionava. Mas ainda bem que tudo passou, tudo voltou ao normal. Vamos até porque tem aquela questão de ser iniciante, né, intermediário e avançado. Isso, tem isso também. Que são exercícios diferentes, né? Ou melhor, alguns exercícios são iguais, só que a gente adapta para que aquele iniciante ele não chegue de fato
aprendendo o exercício avançado. A gente vai Pra não se adaptando. machucar, né? Isso, para não se lesionar e até pela percepção corporal. Ele precisa entender como é. Então, ele precisa, de fato, aprender. Do mesmo jeito que muita gente confunde. Muita gente vê todo mundo indo, pegando muita carga, cargas altas. E, óbvio que você, muitas vezes, fica envergonhado. Mas a gente tem que entender que cada corpo é um corpo. Né? Minha força não é a mesma da sua. Minha altura não é a mesma da sua. Meu biotipo não é o mesmo do seu. E o mais importante é você ser acompanhado mesmo por um profissional de educação física, porque daí ele vai ajudar de fato no seu objetivo, no que você quer, qual modalidade você quer, ele que tem assim total apoio e de fato palavra para poder ajudar. Bom, João Paulo, você tá aí meio assim, vai pergunta aí. Vamos lá. Doutora, veja só, nós sabemos que Cupira hoje é uma cidade com muitos empreendedores e isso acarreta também na vida das pessoas que integram seu serviço direto. E como hoje aqui as pessoas gostam muito de costurar, a maioria do tempo a gente passa sentado. Isso. Depois de um longo dia de trabalho sentado, é necessário que as pessoas entendam que o exercício físico, desde que seja de uma academia ou qualquer outro tipo de exercício, vai ajudar. Aí a minha pergunta é: o exercício previne muitas doenças e quais seriam elas? Antes de responder essa pergunta, eu vou logo dizer de fato da importância. Foi justamente como você disse, a maioria da população daqui de Cupira trabalha sentada. Inclusive sentado. Eu, viu? Tá vendo? Tô vendo vocês aqui. Dia à noite só na máquina, sem parar. Isso quando sai é tudo trevado. A coluna doendo, muitas vezes vai dormir pensando que vai acordar bem e acaba piorando. Então, de fato, é o seu corpo respondendo que você precisa de movimento, né? Que você precisa se exercitar. E é como eu disse, são benefícios tanto externos como também internos, né? E é algo que melhora de dentro para fora. Então, relacionado à importância melhora o sono, melhora o humor, o bem-estar. Então, conforme você for ganhando benefícios internos, consequentemente você consegue aquele benefício externo, ou uma perca de peso, ou você manter. E o maior problema hoje em dia é a barriga. E muita gente acha que para perder a barriga precisa fazer 100 abdominais. O resultado da barriga está na alimentação, justamente no que Luan disse, é de fato a alimentação. E já dando uma dica, né, uma dica assim, mais relacionada à alimentação mesmo. A alimentação é assim, o que você comprar para você comer em casa, você vai comer. Se você comprar miojo, você vai comer miojo. Se você se dedicar, se esforçar, tiver consciência de comprar arroz, feijão, tudinho certinho, você vai comer uma alimentação equilibrada. E é necessário, né? Então, para a gente ter saúde, não é só o exercício, a alimentação também é um conjunto. Se a gente só se exercitar, a gente tem benefício, tem resultado? Tem. Mas se a gente cuidar da alimentação, vai ser o dobro, vai ser mais rápido, né? E mais fácil. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Aí, relacionado... Tu repete, por favor, a pergunta. A pergunta foi o seguinte: quais doenças, não foi? É. Isso, pronto, lembrei. Quais são as doenças que vai favorecer para que a gente consiga prevenir com o exercício físico? Diabetes. Você consegue prevenir diabetes se exercitando. Já é assim, ó, já é uma junção com a alimentação também. Existe algum tipo específico de exercício? Não. Tem que se movimentar. Não, exercício. Exercício no modo Tô geral, independente. Pode perguntar. Independente da modalidade. Se é natação, se é dança, se é musculação, se movimenta. Se é corrida, se é caminhada. Lembrando que a caminhada ela traz benefícios, traz. Agora, por isso que precisa de uma ajuda profissional. De acordo com com o seu objetivo, pode ser que a caminhada ela não seja de acordo para você. Se você quer perca de peso, a caminhada vai ajudar? Vai, mas não vai ser uma quantidade significativa. Então, o ideal seria um exercício mais intenso. Voltando ao assunto das doenças, diabetes consegue prevenir, como também diminuir. Caso você tenha diabetes 1, tipo 1, tipo 2, você consegue diminuir ela e quem não tem consegue prevenir. Justamente por conta que quando a gente pratica o exercício, independente de qual seja, quando a gente se movimenta, como você disse, a gente libera hormônios. E esses hormônios deixam a gente mais feliz. Muitas vezes a gente tá com dor de cabeça, vamos supor, agora também varia da intensidade da dor de cabeça. Se for uma dor leve, dependendo do exercício, você pode se exercitar.
para que essa dor de cabeça diminua. Se for uma dor de cabeça intensa, você já não pode realizar um exercício intenso, entende? O exercício, ele ajuda e muito. Tanto diabetes como também, um estudo comprova também que também previne câncer. O exercício físico, ele previne o câncer, então ele é totalmente aliado ali. Até quem de fato já está passando por esse processo de tratamento, né, relacionado ao câncer, consegue diminuir. Dependendo do estado, se for um paciente que ele esteja de cama, não tem como, infelizmente, né? Mas daí, se ele estiver vivendo normalmente, tem como ele se exercitar. Aí mais ainda é que de fato tem que ter um profissional ali do lado, porque principalmente essa doença não é só física, é psicológica, né? Mexe muito com a mente e precisa não só de um profissional de educação física, como principalmente aquele multidisciplinar, que eu acho que vocês sabem, né? Que são vários profissionais trabalhando junto. Vamos supor, nutricionista, que a alimentação também super tá assim, alinhado mesmo com a questão do câncer. Muitos alimentos são cancerígenos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Bom. A gente sabe, doutora, que a alimentação hoje que nós temos é uma alimentação muito pobre. E uma das formas da gente adquirir uma saúde melhor é se exercitando, porque aí você vai ajudar ao seu corpo a ter uma qualidade de vida melhor. Eu, há um certo tempo atrás, o ano passado, eu fazia caminhada, né? Eu andava cerca de 8, 9 quilômetros por dia, de manhãzinha, e também fazia academia. E você que está aí no Instagram e do outro lado do rádio, e você, doutor, acredite, eu senti até meus órgãos internos, eles funcionarem de forma perfeita. Isso. Como o intestino, entendeu? A gente passa a não ter tanta câimbras e nem dormência. Você fica de uma forma bem mais, o seu metabolismo mais acelerado. Igual mais controlado, hoje. Mais igual equilibrado. Hoje. Não, hoje deformou algumas coisas, né? Tipo a barriga. Eu preciso voltar à atividade. Mas é difícil, porque a gente que tem o próprio negócio, quem tem sabe que a gente é o primeiro a entrar e o último a sair. Desculpa. Então, assim, fica um pouco difícil para a gente dispensar um certo tempo para fazer essas atividades, sabendo que isso é prejudicial para a gente mesmo no dia de amanhã. Então eu lamento muito pelas pessoas que têm tempo de fazer um exercício físico, mas não usam esse tempo a favor de si próprio. Às vezes você inventa tanta coisa, olha, não, eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que, sabe? E aí a pessoa despreza o tempo de fazer exercício físico, sabendo que vai beneficiar. Agora é um pouco difícil, até botar um pouco na cabeça das pessoas de certa idade que nunca fizeram e acham isso é besteira, tal, não sei o quê. É um pouco difícil. Olha, eu acho que, desculpe, viu? Mas eu acho que é o público mais difícil de se trabalhar. Porque eles parecem que não acreditam que andar, pelo menos caminhar, que é a forma mais simples de se exercitar. Caminhando, você consegue dar uma qualidade de vida melhor ao seu organismo. Falando nisso, um dia eu ia pra Coab, e aí no sinal, quando eu ia descendo, aí a irmã ia descendo, né? Aí quando ela chegou lá, ela disse, mas rapaz, você é bonzinha, nem me trouxe. Eu digo, minha irmã, eu tô pensando no seu bem. Você precisa caminhar. E eu não ia atrapalhar uma caminhada que você iria fazer. Verdade. Então, assim, é muito interessante quando a gente dispensa o nosso tempo para fazer. E eu preciso disso. E você agora aqui está sendo a maior incentivadora para que a gente possa... Olha, meu filho com 4 anos. Pai, vamos caminhar, até de forma divertida, né? Eu quero ver o senhor aguentar o pique dele. Então, veja bem. É difícil. Sobre os benefícios das diferentes faixas etárias. Isso, vou falar agora. Vale. Agora, antes disso, deixa eu logo citar Fica à vontade. O que ele falou relacionado aos órgãos, né? Eu disse que tem benefícios internos e externos. Externos, eu falei que é mais basicamente a estética. Internos são benefícios que algumas vezes a gente não percebe ou demora para perceber. Melhora a estética? Melhora sim a estética, de acordo com o seu objetivo. Se você quer manter... Se eu fazer exercício, essa barriga vai continuar aí? Se você quer diminuir, se você quer aumentar. Vai. Relacionado aos órgãos, foi como o senhor mesmo disse, né? Melhora o intestino, regula, inclusive, o intestino. A respiração fica melhor, o pulmão trabalha melhor, né? Todo o sistema cardiorrespiratório. O sono. O coração fica mais saudável. O sono fica... Aí quando... Sono também... Humor, bem-estar, tudo. Relacionado ao coração também, me veio à mente agora uma imagem, que eu não sei se já chegou no celular de vocês. Rede social tem muito.
eles colocaram 2 imagens de corações diferentes. A primeira é um coração gorduroso, cheio de gordura. E o outro é um saudável. E a gente percebe total diferença. O saudável, ele é rosado. E o gorduroso, ele é totalmente amarelo. Tá vendo aí? E o exercício, ele vai tanto diminuir essa gordura, né? Como também a alimentação. Por isso que é uma junção, de fato. Não é só uma coisa. Tem que como é que eu posso dizer? Ter cuidado com tudo. É água, é alimentação, do mesmo o jeito, exercício. eu conheço pessoas que se deixar o dedo todo na academia e não sai do corpo que tem. E outra coisa também, não adianta fazer muita coisa também. Não adianta. Muitas vezes a gente acha que quanto mais fazer vai ser melhor. Não. Quanto mais fazer, pode ser que você faça e se machuque. Inclusive, eu já ouvi relatos de uma pessoa que não treinava aqui, era em uma cidade maior, que tem muitas modalidades, realmente tem muitas academias que são gigantes. E é o dia inteiro com aula diferente. E ela ia de manhã e só saía à noite. Vixe. Então, ela não estava melhorando, ela estava se prejudicando. Até porque inclusive, o descanso ajuda. Ajuda também, né? Então, o nosso corpo, além dele precisar de movimento, ele também precisa de repouso. E a gente precisa entender isso, né? Um equilíbrio. Então, no fim das contas, ela precisou fazer tratamento no joelho. Porque o joelho não aguentou. A articulação. Pois é, a articulação não suportou. Bom. Tanto impacto, né? Aí, o senhor vai agora perguntar? Dá uma benção. Você falando, doutor, a respeito da caminhada, eu acredito que é uma das coisas que, sabe, traz um resultado incrível. A academia é muito bom, outros exercícios também é excelente. Agora a caminhada, ela traz um resultado no geral. É porque é algo mais leve, sabe? E inclusive encaixa para todo mundo, exceto criança. A criança, ela não vai achar legal caminhar. Ela quer correr, ela quer brincar. Verdade. Então, por isso que no treinamento infantil que eu dou aula, é algo que elas vão brincar. Mas elas também vão brincar. A minha dizia isso. Eu vou brincar, só que ela não ia brincar, ela ia se exercitar. E relacionado à prática de exercício para a criança, que foi basicamente sua pergunta, de acordo com todas as faixas etárias, para a criança é de fato para ajudar no crescimento saudável. Então, quanto mais a criança ela tá ali se movimentando, se exercitando, que para elas estão brincando, né? Ou assim, seja fora de casa, em uma academia, em um espaço que proporcione de fato que ela se movimente, em casa também ela não para. Mas mesmo em casa ela não parando, ela ainda precisa daquele exercício programado para que ela cresça saudável, né? Músculos fortes, articulação forte também, prevenindo doenças. Então, conforme uma criança ela já cresce se exercitando, a rotina saudável ela já vai ter desde criança. Não é algo que ela vai começar adolescente, que é mais difícil, ou adulto. Verdade. Ela vai crescer saudável com aquilo na cabecinha. E outra, não é nem você forçar, ela já vai gostar de se mexer, pular, de correr, de se exercitar. Então, ela simplesmente vai crescer saudável e se tornar um adulto jovem saudável e não sedentário. Vamos para... O tempo corre demais. Meu Deus, vamos para nossa última pergunta. Qual o tempo que devemos praticar diariamente e semanalmente? Uma boa pergunta, porque assim, estudos comprovam, né, que no mínimo uma hora e meia, mas a gente tem que entender a rotina de cada um. Então, exemplo, se para vocês é corrido, muitas vezes tirar uma horinha, comece com 30 minutos, 20 minutos. O importante é começar, o importante é fazer e se movimentar. Então, como você disse, caminhada é algo que é muito bom, foi como eu falei, é leve, só não se encaixa para a criança. A criança não vai, assim, achar legal ficar caminhando com adulto. Não vai achar legal, ela vai achar legal escorregar, ela correr, brincar para elas, né? Então, é isso que elas vão achar. A caminhada foi como eu disse, é uma modalidade também, traz benefício, agora depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é perca de peso, pode ser que a caminhada ela não lhe dê um resultado significativo, porque o seu corpo ele vai precisar de um estímulo maior. Ele vai precisar que você tenha um gasto calórico maior para que você consiga diminuir gordura. Então é aquilo que a gente fala todo sábado. Quer fazer alguma coisa? Não faz só porque tu acha, não. Procura uma pessoa que entende, um especialista, uma pessoa que estudou. Aí a gente falou aqui da outra vez a questão de remédio, vai na farmácia, pede tudo,
Não, vai no médico, O vai médico na e ele doutora. vai indicar. Na questão da educação física, procura um especialista. Procura, ele vai lhe avaliar, vai ver o que é que você quer, o que não quer e vai adequar as situações para ali. Isso aí. Diga o senhor. O tempo, deixa eu só Fica à terminar. vontade. O tempo seria no mínimo 1 hora mesmo, mas caso algumas pessoas não consigam ter esse tempo, pode ser o tempo que ela conseguir. 40 minutos, 30 minutos, e foi como eu disse. Faça uma modalidade que você goste. Natação, tem dança, tem treinamento funcional, tem musculação, tem corrida, tem caminhada. E assim, a caminhada, como é ao ar livre, traz uma sensação diferente pra gente. Além de você ver outras pessoas, você sente o ar, então é algo diferente. Agora, depende também do seu objetivo. A corrida também, se for alguém iniciante, o ideal é que ela não inicie correndo logo. Ela tem que, assim, ir subindo os níveis, né? Se você for se exercitar agora, você não, de cara, você não já vai correndo. Você vai caminhando, você vai ganhando resistência com a caminhada. Vai evoluindo e daí vai correndo devagar. Muitas vezes a gente não tem resistência suficiente para aguentar. Ah, não, eu vou para a pracinha me exercitar durante 20 minutos e eu quero correr hoje. Pode ser que você não consiga correr os 20, mas daqui a uns 2, 3 meses você indo, pode ter certeza que você vai conseguir. Inclusive, eu tenho uma aluna que antes ela não corria, hoje ela ama. Ela ama correr e ela corre muito. Mas tem que Mas ela não começou correndo muito, ela começou de baixo, né? E irmão Paulo? Eu acho meu pai um cara muito inteligente. Por quê? Meu pai, cara, ele fala o seguinte: ele não faz caminhada, mas falta um açúcar em casa. Aí ele vem aqui no centro e busca o açúcar. Aí quando chega em casa, eita, não tem farinha. Aí volta no centro. Volta aqui, de novo, busca já é farinha. 2 caminhadas. Aí chega em casa, eita, eu vou comprar pão. Aí vem de novo. O lado bom é que ele tá se mexendo, né? De fato. É o lado bom. Eu Quando acho é de noite tá louvável cansado. isso. De fato, eu acho louvável, porque discretamente ele tá fazendo e caminhada ele tá se exercitando. por uma verdade. necessidade. Atravessa a cupira. É verdade. A senhora disse uma coisa, doutora, muito interessante, a qual eu estava observando. A senhora disse que a caminhada, ela realmente ela nos traz uma sensação de leveza. Isso. E eu vi uma situação hoje, doutora, a qual a gente precisa realmente parar um pouco e fazer caminhada. Eu vi um rapaz hoje querendo morrer, doutora. Olha, a gente descia uma serra, subiu outra para fazer uma matéria lá numa barragem. Mas esse cara aí, olha, parava debaixo do pé de pitomba. Eu digo, ele quer bicho pra Cansado, pitomba. não Um aguentou. negócio desse tamanho. Foi justamente o que eu disse, é resistência, costume, Não tem né? não. É Doutora, costume não tem não. e resistência. Eu tô melhor do que você. Tem que Sabe andar por quê? com uma corda. Porque quando chegou Pra aqui, se puxar. você dissesse é pra ir novamente, eu ia e você não ia mais. Tá Não, vendo? não. Eu ia Ó, ficar de o longe, só corpo filmando. dele já tá sinalizando que ele precisa se mexer. E ele tá Sedentário. se rendendo. Sedentário, doutor. E ele tá acostumado com isso. Rapaz, Segure olha, a volta, viu? pega aí de manhã. Gostei dessa. Você agora vai caminhar comigo, viu? Você Gostei vai ter dessa. alguns benefícios. Vai comigo. ter volta. Você vai ver. E outra coisa também, estudos comprovam que independente do exercício que você faz, se você fizer com outra pessoa, principalmente que você conheça, facilita. Além de você incentivar a outra pessoa e a outra pessoa lhe incentivar, é o que vocês estão, pronto, uma caminhada, um exemplo, você vai estar ali conversando embora aqui. Muitas vezes, se você ou caminhar ou correr conversando, a resistência, se já é pouca, vai diminuir ainda mais. Porque a gente precisa respirar correto, que na verdade a gente não respira correto, não sei Tá se vendo, vocês irmão Paulo? sabem. A gente não respira correto. Diga aí O como correto seria puxar pelo nariz e soltar pela boca. A gente tá aqui conversando Poxa, eu e saindo tava pelo arrastando a nariz. língua no chão. Eu tava... Mas isso daí é algo que quase ninguém respira. Ninguém, na verdade. Agora, por isso que o exercício ele é muito importante. Porque justamente ele se espantou agora com o que eu falei. Foi. Que ninguém respira correto. Mas é a verdade. Ninguém respira correto. E senhor o correto não é passasse- respirar, não? É respirar, mas ninguém respira correto. Ninguém respira correto. Tá Só vendo? respira pelo nariz e pela boca. Ninguém respira correto. E quem tem problema no nariz é pior ainda. Mas enfim, o exercício, ele cobra de você que você controle sua respiração. Conforme você controla sua respiração em uma caminhada, ou em uma corrida, ou treino, musculação, independente da modalidade que seja, o corpo vai se adaptando e você vai ganhando resistência para aquela determinada coisa que você está fazendo. Irmão É Paulo, muito importante. foi muito bom. Creio que vai ter outras oportunidades que você vai estar conosco Isso. aqui. O tempo é apertado, mas deixe o seu contato, no que você trabalha, onde trabalha, rede social, porque todos que vêm aqui, a gente deixa no nossa página fixada, direciona todo mundo. Aí no caso vai ficar fixado os seus trabalhos na nossa página também.
Então, Certo. diga aí. Vou repetir, meu nome é Márcia Pereira, o meu perfil do Instagram é Márcia Pereira B5. Foi como eu tinha dito, né? Eu me formei em Educação Física, tenho meu espaço de trabalho, que é ali próximo ao hospital. Eu acho que fica mais fácil eu falar próximo ao Bar do Peixe de Zezinho. Bem próximo, quase na mesma rua, na esquina. Isso. Eu atendo tanto o público de crianças como também adultos, né? Com dança, com funcional, tanto adulto como infantil. HIIT localizada é uma modalidade também de treinamento. A localizada são exercícios que focam em determinados músculos, seja superior ou inferior. E o HIIT são exercícios aeróbicos que ajudam muito, seja manter, porque tudo varia de acordo com o seu objetivo, né? Você pode fazer uma modalidade, mas são esses exercícios para você que quer perder, com gasto calórico maior, óbvio. E eu que quero manter um exemplo são exercícios diferentes. Muitas vezes pode ser o exercício igual, mas o protocolo é diferente, né? A prescrição que é diferente. Muito bom. O custo disso, doutora, para manter uma criança ou para que ela possa fazer exercício lá, eu acredito que só pelo custo-benefício vale a pena você fazer isso pela criança, né? Isso. Lá, a aula infantil, eu coloquei 2 vezes na semana, porque, inclusive, hoje em dia, graças a Deus, a maioria das crianças, elas estão inclusas em algumas modalidades. Hoje em dia tem até canto, né? Aqui, tem canto, tem dança, tem natação. Então, a maioria das minhas alunas, elas não... alunos, né? Na verdade. Eles não só se exercitam comigo. Pronto, eu tenho vários alunos, eles fazem aula comigo e fazem aula de natação. Então, por isso que para a criança lá só é 2 dias. Eu tenho crianças que os 5 dias delas são fechadinhos. Porque são 2 dias de Funcional Kids comigo ou Dança Kids também, que são músicas especializadas para crianças, né? Não são músicas mudanas, são músicas infantis que Radassa fazia. Dança e Funcional Kids são 2 vezes na semana. Mas a maioria das crianças tem 2 dias de natação, 1 dia de canto. E a gente tá se programando para agora também, tanto a Daça voltar como a pequenininha voltar. E a outra já também. tá, acho que ela tá com 3 anos, né? Faz pertinho 4. de 4. Mas Mas eu muito acredito elétrico. que seria legal para Camila também. Sim. Ela está um pouco acima do peso, eu acredito que seria muito bom Isso pra ela, ajuda doutora. muito, ajuda muito. Agora para Israel a semana toda, porque para tirar aquela energia. Adulto, o indicado mesmo. Assim, não só adulto, tanto criança como adulto. O ideal é 5 vezes na semana, né? Algum já cansou a senhora? Ou você dá conta de tudinho mesmo? Não, eu tô. Porque na sala de aula as Não, professoras mas mais não é isso aí. fácil. Mas não é fácil, não. Tem hora que eles querem brigar. É bem complicado. Mas é isso, né? Tudo tem propósito, né? E foi isso que eu escolhi pra mim. Muito bom. E é o que eu quero seguir. Ajudando pessoas, seja fisicamente, psicologicamente, para que elas se sintam melhores a cada dia. Muito bom. Então, creio que vai ter as oportunidades de estar conosco aqui. Teremos. Outros temas. João Paulo? Foi muito bom, doutora, a gente discutir esses momentos, porque existem pessoas que ficam aficionadas só esperando esse momento. A gente vê essa relação disso, né, com as pessoas. Então, eu quero agradecer a senhora. Nós queremos parabenizar pela sua dedicação, pela sua área que você teve. E eu tenho o maior respeito e consideração, por isso que eu a chamo de doutora, porque merece, né? Cuidar de pessoas não é fácil. Imagine contribuir para uma saúde melhor no dia de amanhã. Então você que aí se acha necessário, e que na verdade a tendência hoje é a gente cuidar do nosso corpo, ó, procura aí, vai nas redes sociais, doutora Márcia, e aí ela vai estar te dando a maior coordenação do que for necessário. Eu estou realmente lisonjeado e agradecido a Deus pela sua vida e por você ter vindo aqui dar também sua contribuição no programa Agreste Cristão, tá certo? Muito obrigada mais uma vez e vou torcer para que eu tenha, assim, ajudado algumas pessoas, mesmo Ajudou distante, mas que eu tenha Ajudou ajudado, que essas pessoas pensem diferente, né? Que olhem pelo outro lado, que mesmo você se exercitando em casa, não basta ali. Não é só o necessário, a gente de fato precisa se movimentar além da nossa rotina. A nossa rotina, ela é natural, então a gente precisa se exercitar mais para que tenha mais vida. Porque também é comprovado que quando a gente se exercita, a gente prolonga a vida. Às vezes existem pessoas que vai fazer exercício por conta própria, mas que isso não é indicado. Eu conheço a pessoa que ele teve uma lesão
no quadril por conta de um peso a mais que ele Isso. pegou. Então por isso que é necessário a O gente não fazer por acompanhamento. conta própria, e sim com a orientação do profissional. Olha o feedback. Eu sei que ia estar apertado para ela, mas olha o feedback. A irmã Isis disse assim, ó, caminhar faz bem e diga que eu tenho 60 anos, depois voltei a caminhar, melhorou minha saúde, minha autoestima e perdi peso também. Tá vendo tudo que eu tinha dito que ajuda. Está sendo confirmado. Fico feliz por ela ter voltado a caminhar. Muito bom. E que permaneça. Embora que tem momentos, tanto da nossa vida, da nossa rotina, que aperta que deixa assim, bem corrido, e que muitas vezes você tá ali certinho na rotina de exercício, de alimentação, e acaba tudo meio que bagunçando. Mas tudo é questão de organização. Eu sei que tem rotinas que, tem jovens principalmente, trabalham o dia inteiro e à noite vão para a faculdade. Então, o horário de se exercitar é de manhãzinha. Para você ter pique, para treinar às 5h30 da manhã ou 6 horas da manhã não é fácil, não. Mas tudo é questão de organização. E quando dá para fazer, tem que fazer. Do mesmo jeito que vai ter momentos que a gente vai se sentir desmotivado. Você tá tanto fazendo aquilo que muitas vezes ou você não tem resultado porque tá fazendo sozinho, a mesma coisa, e quando você procura o profissional você percebe diferença, ou você de fato fica desmotivado e muitas vezes você mesmo que tem que dar essa carga ou procurar alguém para que consiga lhe ajudar. Mas independente da fase que a gente esteja, a gente tem que se movimentar. Muito bom, muito bom. Deus abençoe a sua vida. Amém, tá certo? muito E você obrigada. que está